Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é o dia 26 da consagração a Nossa Senhora. Vamos invocar o Espírito Santo Criador. Ó Espírito que suscitas o criado, penetra os teus fiéis em profundidade, derrama a plenitude da graça nos corações que para ti criaste. És o Consolador e o Advogado, pelo Pai Altíssimo dado aos filhos, fonte viva, caridade que inflama, unção que santifica e cura. Concede a quem te invoca os 7 dons, tu, dedo da direita do Senhor, que cumpres as promessas dos profetas, dotando os lábios de palavra nova. Ilumina, vivifica as mentes, nos corações infunde a vontade de amar. Fortifica os cansados membros nossos, com a fiel e doce força tua. Dispersa e põe em fuga o adversário antigo. Concede logo paz com alegria. Assim, por ti guiados à verdadeira vida, evitaremos a sedução do mal. Faze reconheçamos o bom Pai no rosto do seu Filho feito carne. E a ti, que unes ambos no amor, ouçamos e louvemos todo o tempo. Amém. Ave Maria Estrela, ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos a paz e quietação, e o nome da Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo, por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e bravura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Meditação do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 12 ao 25. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, São Luís Montfort nos apresenta essa passagem da Bíblia
a expulsão dos vendedores do templo, para que nós também possamos, assim como Jesus Cristo, expulsar do templo da nossa alma, do nosso coração, tudo aquilo que nos afasta de Deus, com determinação e com zelo para a nossa salvação. E assim, através da consagração a Nossa Senhora, nós vamos expulsar do templo da nossa alma tudo aquilo que nos afasta de Deus. São Luís Montfort nos apresenta o segredo de Maria. Eu tenho dito que essa devoção consiste na entrega a Maria como escravos, mas observem que existem 3 tipos de escravidão. O primeiro tipo de escravidão é de natureza. Nesse sentido, todos os homens, bons ou maus, são escravos de Deus, porque nós somos criaturas divinas. O segundo tipo de escravidão é a escravidão de obrigação. Os demônios e os condenados são escravos de Deus neste sentido. Apesar do seu ódio, não podem se afastar de Deus, que os mantém na existência, e por liberdade própria escolhem se afastar de Deus, mas ainda assim estão sob o seu domínio. O terceiro tipo de escravidão é a escravidão de amor e de liberdade. E este é o tipo de escravidão através da qual nós devemos nos consagrar a Deus através da Virgem Maria. É a forma mais perfeita para nós, criaturas humanas, nos entregarmos a Deus, o nosso Criador. Observe novamente que existe uma grande diferença entre um servo e um escravo. Um servo pode exigir do seu mestre o seu salário, mas um escravo não tem direito a nenhum. O servo é livre para ir embora quando ele deseja. Ele serve ao seu mestre apenas por um tempo. Um escravo pertence ao seu mestre por toda a vida e não tem direito de ir embora, de abandoná-lo. O servo não dá ao seu mestre o direito de vida ou morte sobre ele. Um escravo entrega-se completamente, de forma que o seu mestre pode levá-lo à morte sem ser molestado pela lei. Então, facilmente percebemos que é o escravo que depende rigorosamente do seu mestre. Estritamente falando, um homem deve ser dependente, nesse sentido, apenas do seu Criador, Deus. Portanto, nós não encontramos este tipo de escravidão entre os cristãos, mas apenas entre os pagãos. Sejamos, portanto, felizes, 1000 vezes felizes, porque a alma que se consagra inteiramente a Jesus através da Virgem Maria, como um escravo, por amor, depois do batismo, ele tem uma consagração perfeita a Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, vamos nos consagrar a Jesus como escravos por amor e com liberdade através da nossa devoção à Virgem Maria. Diz São Luís Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção, números 47 e 48. Disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam às pequenas árvores em redor, segundo a revelação feita a uma santa. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas
da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu Espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção, e isso lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glórias para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até os confins da terra. Voltarão à tarde e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo chama Cidade de Deus. Façamos o nosso ato de contrição. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a vós, Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar aquilo que eu vos rogo. Oração de consagração a Jesus através da Virgem Maria de São Luís Montfort. Sou todo teu, e tudo que eu tenho te pertence, ó meu amável Jesus, através de Maria, tua Santíssima Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.